O sistema Joluse de comunicação destaca mais um talento literário. Está na hora de conhecer a talentosa escritora Rita Castro, que vem chegando pelos caminhos do amor. Olá, pessoal. Estou aqui com todo carinho para contar para vocês mais um pouquinho da minha história em relação à escrita. Aceitando o convite do nosso amigo Jorge Luiz, o amigo das escritoras e escritores, e de início eu já quero te agradecer imensamente, Jorge Luiz, por esse apoio. Isso é muito importante para a gente. Gratidão. Meu nome é Rita Castro de Melo Vieira, Rita Castro, escritora. Nasci em 27 de setembro de 1969. Sou filha de Rubens José Custódio, que já tem 86 anos, e Valdemira Emília Custódio, que agora é esse ano, no mês de agosto, ela faz 80 anos. Uma benção. Minha história com a escrita começou desde que eu aprendi a ler e escrever a primeira palavra. Sempre gostei muito de ler e escrever, e meu sonho era ter uma faculdade. Mas como tudo naquela época era muito difícil, para a gente estudar, a gente andava 5 quilômetros a pé com a companhia da minha mãe, porque meu pai não deixava a gente colocar o pé fora de casa sem a companhia da minha mãe. Era muito cuidado. Então, né, acabou que eu fiz só o ensino fundamental mesmo, a quarta série do ensino fundamental. E aí parei de estudar. Mas eu nunca deixei os livros e a caneta e o caderno, né? Continuei escrevendo e lendo porque gostava muito. E era um entretenimento que a gente tinha, né? Que a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha uma televisão em casa, né? A gente, muito menos internet, né? Porque internet eu acho que não tem nem 10 anos é, é, que chegou aqui pra gente, né? Aqui na nossa casa. Então, assim, era tudo muito difícil, né? E a gente foi criada, né, nesse clima de chegar à tardinha, chegava meu pai e meu irmão do trabalho, sempre tinha talvez um primo na nossa casa que ia para lá para trabalhar também. E aí terminava de jantar, já era noitinha, sentava todo mundo no terreiro, né? Ia contar aquelas histórias, né? Muitas histórias, e a gente adorava. Eu sou filha de nordestina, minha mãe é nordestina, ela veio do Rio Grande do Norte, é, com 15 anos. Então, assim, minha mãe é uma contadora, era, né? Porque hoje em dia ela já esqueceu a maioria das coisas, mas ela era uma contadora de histórias nata. Ela declamava muitos versos, né? Assim, lá do Nordeste. Coisa linda, coisa linda. Eu falo que eu ainda quero escrever a história da minha mãe. Quem sabe, né, um dia. Então é isso. Eu fui criada nesse clima de muito aconchego, de muitas histórias, de cantar junto com meu irmão, cantar junto com meu pai. Né? Meu pai tinha uma voz linda para cantar e a gente cantava aquelas músicas sertanejas antigas, né? Muito linda. E é, inclusive, né, eu tenho letras de músicas, né? Ainda não registrei, mas eu quero, sabe, colocar isso assim, como uma meta, registrar minhas letras de músicas, né? Para mim poder apresentar, né? Passar para alguém assim, para poder, né? Quem sabe? Mas, voltando para o assunto da escrita, é isso aí. Eu sempre escrevi versinhos, poemas na escola, depois em grupos da igreja, né, no grupo de jovens, a gente fazia mensagens para as datas comemorativas, e aí nos encontros a gente tinha que ler, né, e tudo. Então eu fui criada nesse mundo, né, meio, meio excluído, né, das oportunidades de uma publicação de um livro, né? Mas nunca parei de ler, nunca parei de escrever. E tinha, assim, esses incentivos, né, de encontro de jovens, né, de encontro de Natal, campanha da fraternidade, que a gente sempre estava trabalhando isso aí, a escrita e a leitura, né?
Mas eu nunca deixei de ler. Sempre que eu tinha oportunidade, eu estava lendo, estava com o livro em mãos. Eu li muito aqueles livros, Júlia, Sabrina. Eu tenho uma prima que tinha coleção daqueles livros. Então ela lia e me emprestava para mim ler. Porque a gente era família muito humilde, não tinha dinheiro para comprar livros. Então a solução era essa, pegar emprestado com as primas, com as amigas, mas nunca deixar de ler. E as coisas vão acontecendo, a gente vai deixando os nossos sonhos para trás, prioriza outras coisas, né? Priorizei meu casamento, porque aí eu me casei, priorizei minhas filhas, minhas duas riquezas, que é a Melanie e a Daniela, né? E sempre fui deixando meus sonhos para trás. Hoje eu sei que a gente não deve fazer isso, né? Mas, como tem aquele ditado, né? Tudo é na hora certa, tudo é na hora de Deus, né? Então, essa hora chegou, né? Hoje eu já tenho meus dois netinhos, que são as minhas paixões. O Conrado com 10 anos, o Ítalo com 5, né? E a oportunidade de eu ser escritora chegou agora, né? Chegou, na verdade, em 2022. Que a Cida Nunes veio aqui em casa, né? Eu entrei em contato com ela, falei, eu quero ler seu livro. Foi o primeiro livro que eu comprei de Cida Nunes na minha vida, foi o seu. Sempre era pegando emprestado, lendo livro de alguém, porque nunca tive dinheiro para comprar. Aí a Cida veio trazer o livro dela para mim. E chegou aqui em casa naquela pressa, né? Mal sentou, né? E mal tomou um café e já queria voltar. E aí a gente ali naquela conversa ali, né, bem dinâmica mesmo, falando as coisas rapidamente, eu falei para ela, falei, nossa, eu tenho tantos textos aqui em casa, tantos livros, né, que, né, precisam ser trabalhados e tal, mas eu tenho, né, eu também escrevo. Ah, mas eu nunca vou publicar, não precisa nem de eu sonhar. Aí ela olhou para mim e falou assim, vai sim, você vai publicar. Eu consegui, por que você não vai conseguir? Ah, não, Cida. Jamais. Não vou nem pensar nisso. E, gente, é a Cida Nunes, tá? E a Cida foi embora e chegou na casa dela, o que ela fez? Ela abriu um grupo de WhatsApp e me colocou nesse grupo. Era a Cida Nunes, eu, a Juliana Bragato e a Viviane Alves. E aí a Cida Nunes fez um desafio da gente escrever um livro em 30 dias. Mas o que aconteceu? Eu, né, fiquei enrolando, enrolando, muita coisa para fazer, muitos afazeres, sabe? E elas escreveram, publicaram e eu fiquei para trás. E aí o meu livro foi ser lançado em 2023, que é esse, meu primeiro livro solo, Pelos Caminhos do Amor. Ele foi lançado em abril de 2023. Está fazendo 2 anos, meu livro. Mas aí em 2023 eu estava com tanta vontade e assim fiquei tão feliz, né, pelo lançamento do meu livro que aí, né, comecei a trabalhar em antologias, aproveitando os textos que eu já tinha escrito, né, adaptei eles para as antologias e participei de 7 antologias, tudo em 2023. A primeira foi essa, Histórias de um Verão Inesquecível. Aí depois veio A Morte Não Existe para Quem Vive no Coração. Foi uma homenagem que eu fiz para o meu irmão que faleceu em 2011. Meu irmão faleceu em 2011. Aí nessa antologia eu fiz uma homenagem para ele. E depois fui só participando. A escrita e eu. E quando os escritores se apaixonam, a vida é feita de melodia. De repente, escritora. Nessa antologia aqui, inclusive, é uma autobiografia da minha vida em relação à escrita, em relação a algumas superações que eu tive na minha vida, depressão. E a última foi essa aqui, que foi no mês de agosto de 2023, onde eu escrevi uma carta para o meu pai e coloquei nessa antologia. Linda, linda. E aí, o ano passado, né, 2024, era para mim ter lançado outro livro, né?
Mas eu fui trabalhando e o livro foi crescendo, crescendo, ficou enorme, assim, enorme, né? Em vista do primeiro, que são 134 páginas, né? Esse agora vai ter praticamente o dobro. E só agora, né? Em 2025, ele vai chegar, né? Já tá quase chegando. A Jardineira do Amor, que é o meu segundo livro solo, né? Mas eu já tenho mais 2 trabalhos, né? Praticamente prontos, né? Então, assim, eu acho que vai chegar esse e logo mais pro final do ano já vai chegar outro, se Deus quiser. Eu gosto de escrever romances, né? E também escrevo poemas. Tenho um e-book de poemas que está na Amazon, Por Amor Te Fiz Poemas. E esse ano eu estou tendo uma alegria imensa, que é o lançamento triplo. A Cida Nunes, a Viviane Alves e eu vamos lançar juntos nossos livros, né? Em breve, provavelmente agora em maio, na nossa cidade de Monte Alegre de Minas. Então isso é uma alegria muito grande, uma conquista muito grande. A gente recebeu aí um apoio através da Lei Aldir Blanc e foi de grande ajuda. A escrita da minha vida e na vida de todos, as pessoas talvez achem que não, mas a escrita é terapêutica. E a leitura também, né? Então, assim, a escrita na minha vida tem uma grande importância. Eu me tornei outra pessoa depois que eu comecei a escrever. E eu acho muito importante. Eu gosto de escrever, eu gosto de colocar nas minhas protagonistas muito do que eu penso, muito do que eu gostaria que acontecesse. Muitas das minhas atitudes têm nas minhas protagonistas, sabe? É a maneira de pensar, a maneira de fazer o bem, a maneira de sempre estender a mão ao outro, ao próximo. Então, assim, a escrita realmente, ela abre portas, né, pra gente. Através dela, a gente consegue acessar muita coisa importante, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, a minha família, a vida, a esse lugar bonito que eu vivo. Eu até optei por gravar os vídeos aqui, né, nesse lugar que eu sempre gravo o meu vídeo Café com a Natureza, porque é um lugar que eu gosto muito. A minha casa, o lugar que eu vivo, tudo que eu faço na minha vida tem muito amor. E eu amo isso tudo aqui. Amo minha família, amo a Deus e amo a vida. E um beijo para todos vocês e obrigada pela oportunidade. Grande abraço. Muito obrigada mesmo, viu, meu amigo? Um grande abraço para você e sucesso. Sistema Joluse de Comunicação.